Eu sou Clarice Frechiani Lara Leite, sou mestre e doutora em Direito Processual, sou advogada em São Paulo e desde 2021 sou conselheira da ASP. Eu vim contar um pouco da minha história no mundo jurídico, da minha história na advocacia e também da minha história na associação. Bom, eu sou capixaba, nasci em Vitória e vim fazer faculdade em São Paulo. Eu vim fazer faculdade de Direito inicialmente como um apoio para aquilo que eu imaginava que seria a minha carreira, a minha paixão, que era a Faculdade de Direito de Relações Internacionais. Comecei fazendo as duas coisas, mas no meio do caminho eu acabei me apaixonando pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco, pela matéria, pelos professores, pelo ambiente das arcadas e, no final das contas, deixei de lado as relações internacionais assim que eu comecei a estagiar com o contencioso civil, essa que é ainda hoje a minha área de atuação. Eu também sempre gostei da atividade acadêmica, então eu desde o início estagiava, mas também me envolvia em projetos acadêmicos, fiz mestrado logo depois que me formei, doutorado na sequência, sempre conciliando com a advocacia, o que requer naturalmente uma grande dedicação para a gente ter tempo para fazer tudo aquilo que a gente precisa, que a gente gosta nessas duas áreas. Mas sou muito feliz por ter conseguido, ter tido apoio para fazer essas duas coisas conjuntamente, porque são duas atividades em que eu realmente me realizo. Me realizo na academia como professora, como pesquisadora e me realizo na advocacia, no contencioso civil, nesse dia a dia de batalhas que a gente trava, de pensar estratégias, comemorar vitórias, lamentar derrotas, mas eu acho que são duas atividades complementares muito ricas. E eu tive a sorte de sempre trabalhar num escritório, sou sócia de um escritório que é um escritório de professores. Então, é um escritório em que a atividade acadêmica é muito valorizada, a advocacia que nós exercemos no nosso escritório, ela está muito pautada nessa pesquisa acadêmica, no conhecimento que a gente adquire nos nossos estudos. E como advogada, nesses quase 20 anos de exercício de profissão, eu naturalmente enfrentei vários desafios nas brigas, nas disputas judiciais e arbitragens, mas tem os desafios que são próprios de mulheres. Nós temos sempre aquele desafio de nos provar num ambiente que é ainda hoje, cada vez menos, felizmente, mas ainda um ambiente majoritariamente masculino e um tanto quanto machista. Então, você liderar uma reunião em que há clientes homens, advogados homens, é sempre um peso a mais para nós, né, do que é para um homem. Parece que as expectativas de que nós vamos falhar, de que nós vamos escorregar de alguma forma, parece que elas estão sempre presentes. Acho que com a percepção dessa realidade, né, que já existe há algum tempo e que foi algo da minha maturidade, né? Quando eu era nova, não sabia o que era machismo. Mas com a maturidade a gente consegue entender essas questões que estão no ar, no nosso dia a dia, que dão um tratamento diferenciado e exigem das mulheres, das profissionais, muito mais para se firmarem na profissão, na mesma posição que são, nas mesmas posições que são ocupadas por homens. A gente tem esse ano um fato extraordinário para comemorar, que é a primeira mulher presidente da Associação dos Advogados de São Paulo. Uma associação que, né, vai aí para o seu 80º aniversário e que até então, né, passaram brilhantes advogadas no conselho, na associação, mas é a primeira vez que nós temos uma presidente mulher e também que nós temos paridade entre conselheiros e conselheiras no conselho diretor da associação. Eu tenho também, como várias mulheres, sou mãe, tem as fotinhas dos meus filhos ali atrás. Essa foto é lá de Vitória, minha terra natal, que é linda. E além de conjugar, então,
a vida acadêmica com a advocacia, eu também conjugo com a vida em família, tive que conjugar com a maternidade. Tive aqui no escritório um apoio que foi fundamental nesse momento para eu conseguir me afastar logo após os meus filhos nascerem, me dedicar exclusivamente a esse momento que é muito cansativo, né? Eu brincava com meu marido que era quando eu voltei a trabalhar ou quando ele estava trabalhando e eu ainda estava de licença, que era, graças a Deus, é segunda-feira, né? Vamos para o escritório, porque é muito mais fácil trabalhar no escritório do que trabalhar o tempo inteiro como recém-nascido. Mas depois desse enorme desafio que nós passamos dividindo essas tarefas, eu e meu marido, a gente tem só aproveitados dos filhos, né? Que vão crescendo e vão virando grandes parceiros. E eu tenho algumas histórias na associação, embora eu esteja aqui desde 2021, né, oficialmente como conselheira, desde 2019 eu atuo como conselheira substituta. Então eu já trabalhei em alguns casos que acho interessante mostrar como a ASP, né, o conselho da ASP, atua e a relevância dessa atuação para a advocacia. Porque nós, como advogados, apesar da advocacia exercer, né, representar um papel essencial à administração da justiça, conforme a Constituição estabelece, ela não tem o poder, né, nas mãos como tem o Poder Judiciário, como tem o Ministério Público. Então, essencialmente, especialmente para a advocacia, a instituição é muito importante, né? Essas instituições, como são a ASP, que exercem esse papel de conjugar forças para dar à advocacia esse poder de que ela precisa para ser respeitada e para poder fazer com que a justiça seja administrada de forma adequada. Um caso em que eu atuei, continuo atuando, é um caso para batalhar no CNJ pela revogação de um ato administrativo do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que determinou o cadastro obrigatório de empresas em seu site, em seu portal, para que essas empresas recebam não apenas intimações, né, não são intimações de advogado, mas citações de processos novos, intimações de liminares de processos novos. Esse cadastro obrigatório sob pena de as empresas não poderem protocolar, não ser admitido o protocolo de suas petições, mesmo em processos em curso. É um ato, né, manifestamente ilegal, inconstitucional, que a ASP vem combatendo no Conselho Nacional de Justiça e esperamos reverter essa situação para que essa instituição prevista em lei de um domicílio eletrônico nacional, né, mas aí um único domicílio eletrônico que seja regulamentado pelo próprio Conselho Nacional de Justiça, seja implementada de forma adequada, dando segurança jurídica às empresas, aos advogados, e não cada tribunal estabelecer essa obrigatoriedade e as empresas terem que entrar diariamente em portais de 100 tribunais, que é o número de tribunais que nós temos no nosso país, para verificar se tem processos novos contra as empresas. Esse é um caso, então, que eu considero muito relevante e que eu participo na defesa do devido processo legal, da segurança jurídica e da segurança da advocacia e dos jurisdicionados nesse caso, né? Tem também um outro caso em que venho atuando, que aí diz respeito especificamente à advocacia, que se relaciona aos honorários de sucumbência. O Código de Processo Civil trouxe mudanças explícitas, né, regras novas, esclarecendo a forma de fixar o honorário de sucumbência, e o Judiciário não vem aplicando essas regras. O Superior Tribunal de Justiça vem nas turmas de direito privado, vinha aplicando, nas turmas de direito público não, e agora afetou recursos especiais para tratar dessa questão que é essencial, fundamental para o exercício da advocacia, para o fortalecimento da advocacia. Vai tratar isso
conjuntamente direito público e direito privado na Corte Especial, e a ASP requereu, portanto, a sua atuação como amicus curiae, apresentou suas razões para que seja respeitada o que diz a lei, né? O judiciário, com todo respeito, não pode modificar aquilo que o legislador estabeleceu claramente, tem que interpretar a norma, sem dúvida alguma, mas não modificar o que foi uma escolha política do legislador. Esses são exemplos, portanto, de casos emblemáticos, mas a ASP atua também em questões que são bastante pontuais, né? Nós recebemos pela ouvidoria reclamações de associados com relação a condutas, procedimentos estabelecidos por juízes, por funcionários de cartório, e a ASP oficia a esses órgãos para dar também uma proteção para o advogado que não tem que expor o seu nome, né, expor o seu cliente numa briga com o juiz. Então a ASP tem esse papel, que também é um papel muito relevante. Bom, acho que isso é um pouco da minha história que eu gostaria de compartilhar. É uma grande honra poder atuar no conselho da Associação dos Advogados de São Paulo. Como eu falei, esse conselho que hoje é paritário, conselheiros e conselheiras no mesmo número, e sigamos trabalhando assim para fortalecer a advocacia, porque, como eu disse, é algo indispensável à própria administração da justiça. A advocacia precisa ser forte para que a justiça seja administrada de forma correta, de forma justa, né? Usando aqui um termo redundante, mas é exatamente isso. Muito obrigada, foi um prazer participar aqui desse momento de debate. Um abraço.